Olá novamente, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos, sou professor aqui da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Dando continuidade ao nosso curso de anatomia, em especial interesse para o sistema muscular, eu vou falar aqui um pouco sobre os músculos do tronco, músculos importantíssimos, principalmente do ponto de vista cirúrgico, em relação à intervenção abdominal, sobretudo atravessando a parede abdominal anterior, certo? Então, objetivos educacionais do nosso encontro de hoje. A gente vai falar e identificar sobre os principais componentes do tronco, né? Especial interesse para os músculos da parede abdominal anterior e diafragma. Grafei aqui o diafragma porque nós consideramos como sendo o músculo mais importante do corpo humano, certo? Músculo esteatoesquelético muito importante, responsável pelos movimentos da respiração. Então a gente vai ter que dar uma ênfase grande em relação ao diafragma nesse nosso encontro de hoje, né? A gente vai compreender os movimentos e as funções realizadas por tais grupamentos musculares, assim como nos outros encontros em relação à aula de grupamentos musculares. A gente vai compreender conceitos também de origem e inserção dos principais músculos localizados no tronco e, finalmente, a gente vai compreender algumas doenças que envolvem tais grupamentos musculares. Então, a aula de hoje, a gente vai falar um pouco de músculos do tórax e músculos do abdômen, especial interesse em relação aos músculos da parede abdominal anterior. Por quê? Porque são motivo de intervenção cirúrgica, eu tenho que acessar a cavidade abdominal, então, consequentemente, eu opto por atravessar a parede abdominal anterior e também algumas doenças que podem acontecer com esses músculos, principalmente situações onde tem hérnia abdominal, que é uma coisa muito frequente na nossa prática clínica diária. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre os músculos do tórax. Músculos do tórax. Observando aqui uma imagem anterior do tórax, certo? Eu retirei aqui a pele e a tela subcutânea e eu estou observando aqui um grande músculo localizado no tórax, maior músculo torácico, músculo peitoral maior, certo? O músculo peitoral maior, ele é considerado um dos músculos do símbolo do membro superior, ou seja, é considerado um dos músculos da cintura escapular, já que ele vai se inserir no húmero, certo? Então ele vai ter uma inserção no braço, consequentemente ele vai ter uma função para a movimentação do membro superior. Apesar dele ser considerado um músculo do símbolo do membro superior, ele está localizado também no tórax, e também eu considero ele como sendo um músculo importante da parede torácica anterior. Então, o músculo peitoral maior, ele tem uma parte clavicular, ele tem uma parte external e tem uma parte de origem também em alguns arcos costais. Vai se inserir aqui no húmero, certo? E observando essa imagem, eu vou identificar que esse músculo peitoral maior, ele faz limite com o músculo do ombro, que é o músculo deltoide. E eu observo aqui um sulco, né, entre o músculo deltoide e o músculo peitoral maior, que eu chamo de sulco deltopeitoral. Esse sulco, algumas pessoas a gente consegue ver o sulco, já que eu tenho uma veia, né, que vai drenar o sangue da parte superficial do membro superior, chamado veia cefálica, e essa veia vai atravessar esse sulco, o sulco deltopeitoral, antes de ser uma tributária aqui de uma veia profunda na parte torácica mais superior. Então, músculo peitoral maior, músculo importante, localizado na parede torácica anterior, também é um dos músculos do símbolo do membro superior. Ok? Então, o músculo peitoral maior aqui observado nessa imagem, né? Retirando o músculo peitoral maior, ok? Eu vou encontrar um outro músculo que eu chamo de músculo peitoral menor. Esse também é importante porque ele vai se inserir na terceira, quarta e quinta costelas e vai ter uma origem lá no processo coracóide da escápula. Quando ele se contrair, ele vai levantar esses arcos costais. Ou seja, ele vai levantar, né, com um efeito de alça de balde, ele vai levantar os arcos costais, possibilitando uma inspiração, aumentando, certo, o diâmetro antero-posterior da cavidade torácica e, consequentemente, vai ser um dos músculos acessórios da respiração. Qual que é o músculo principal da respiração? Diafragma. E eu tenho alguns músculos acessórios. Um dos músculos acessórios da respiração importante, certo? Músculo peitoral menor, certo? Vem do processo coracóide lá da escápula, se insere na terceira, quarta e quinta costelas. Quando se contrair, ele vai levantar o gradil costal. Fica localizado profundamente ao músculo peitoral maior, certo? Nesta outra
Neste outro lado da imagem, eu tenho um músculo, né, que é muito variável, que eu chamo de músculo external, certo? É um músculo que tem uma origem na parte superior, certo? Do tendão do músculo esternocleidomastoide. Ele vai ter um ventre lateral aqui ao osso externo e vai se inserir aqui embaixo, certo? Geralmente se insere aqui na aponeurose dos músculos retos abdominais aqui inferiormente. Um músculo muito variável. Algumas literaturas falam que está presente em 2% das amostras, outras literaturas, dependendo da amostra, 10%, 20%. Convenhamos, não serve para muita coisa, então vamos tentar esquecer ele. Importante a gente lembrar músculo peitoral maior e músculo peitoral menor, ok? Observando nessa outra imagem aqui, eu vou ter aqui a identificação do músculo peitoral menor, deste lado, certo? E do outro lado, eu já consegui retirar o músculo peitoral menor, eu vou encontrar alguns músculos chamados músculos intercostais. Como eles estão na parte externa do gradil costal, eu chamo de músculos intercostais externos. Ou seja, são músculos que vão unir os arcos costais na parte mais externa deles. Internamente ao músculo intercostal externo, eu vou ter um outro músculo chamado músculo intercostal interno, certo? Ou seja, é um músculo intercostal mais profundo em comparação com o intercostal externo e também vai unir os arcos costais. O músculo intercostal externo também vai ser um músculo importante, acessório do movimento de inspiração profundo, certo? Observando agora uma vista posterior da parede torácica anterior, eu vou encontrar um outro músculo mais profundo ainda, que eu chamo de músculo transverso do tórax, certo? Observando aqui que o músculo transverso do tórax também tem uma origem a partir de alguns arcos costais e vai ter uma inserção aqui, principalmente na parte do corpo do externo e aqui inferiormente no processo xifoide do externo. Então, osso externo, importante osso da parede torácica anterior, dividido em manúbrio, corpo do externo e processo xifoide. No corpo do externo e processo xifoide, eu posso ter também a inserção do músculo transverso do tórax. É o músculo mais profundo da parede torácica anterior. E observem que esse músculo transverso do tórax, ele vai ter relação, ele vai ter contato com o feixe vascular, né, que vai vir lá de cima da artéria subclávia. Tem a veia torácica interna, também chamada de veia mamária, certo? E esta veia torácica interna ou veias mamárias vão subir, vão drenar aqui nas veias subcláveis ou nas veias broncocefálicas, enquanto que a artéria torácica interna vai ser um ramo da artéria subclávia, formando aqui esse feixe vascular em contato com o músculo transverso do tórax. Então, parte mais profunda do tórax, tem um músculo transverso do tórax. Esse músculo transverso do tórax vai ter contato com esse feixe vascular. Ou seja, esse feixe vascular vai descer margeando a parte interna do tórax, vai chegar ao nível do músculo transverso e vai passar para frente, vai passar anteriormente ao músculo transverso, certo? Formado aqui por uma artéria central, artéria torácica interna ou artéria mamária, e as duas veias satélites ou veias torácicas internas, veias mamárias, que vão ser tributárias lá da veia bracocefálica ou da veia subclávia, quanto que a artéria, geralmente, ela é ramo da artéria subclávia. Então, parede torácica anterior, falei de alguns músculos. Músculo peitoral maior, músculo peitoral menor, músculo intercostal externo, músculo intercostal interno e músculo transverso do tórax, certo? Nesta outra imagem eu consigo identificar uma anormalidade congênita, uma anomalia congênita, que eu chamo de síndrome de Poland. O que significa isso? Observando essa imagem, eu vou identificar que eu tenho um músculo peitoral maior do lado esquerdo e observando o lado direito eu tenho uma agenesia do músculo peitoral maior, certo? Uma malformação congênita, uma anomalia congênita. Algumas pessoas nascem com isso. Um pouco raro isso acontecer, certo? Qual vai ser a repercussão clínica disso? Como o músculo peitoral maior vai ser um músculo do símbolo do membro superior, a pessoa vai ter uma certa dificuldade para realizar a rotação do braço, certo? Vida que segue, não tem problema, a única restrição vai ser essa. E algumas outras anomalias mais graves em relação ao síndrome de Poland
paciente pode também ter agenesia de mamilo, certo? Isso, consequentemente, vai causar uma repercussão maior no sexo feminino, vai ter uma repercussão na amamentação. Observando essa imagem aqui, eu tenho a silhueta, né? Simetria entre os dois músculos peitorais maiores, e aqui eu tenho uma assimetria, observando aqui uma agenesia do músculo peitoral maior, e consequentemente eu vou ter uma assimetria do tórax. E algumas outras síndromes eu posso ter também agenesia do músculo peitoral menor, e esses pacientes geralmente eles têm sindactilia, os pacientes nascem também com os dedos colados, certo? O que chama atenção em relação a esse diagnóstico sindrômico. Ok? Então, músculos da parede torácica anterior são músculos bastante fáceis de a gente memorizar, são músculos importantes do ponto de vista do peitoral maior, peitoral menor, em relação à dinâmica do membro superior e a dinâmica ventilatória, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho dos músculos da parede abdominal. Então, observando agora a parede abdominal anterior, eu vou encontrar um músculo importantíssimo. Esse músculo eu chamo músculo reto abdominal. Então, músculo importantíssimo. Por que o nome dele é músculo reto abdominal? Direção das fibras, né? Essa direção das fibras é uma direção reta, certo? Longitudinal. Vem lá de cima, né? Dos arcos costais inferiores e também do osso externo. Essa direção das fibras de forma reta. Essa direção vai chegar até o momento que vai se inserir aqui no osso do quadril, certo? No osso ilíaco, sobretudo na sua parte púbica, do arco suprapúbico, né? É importante notar que esse músculo reto abdominal, ele vai possuir algumas divisões que nós chamamos de interseções tendíneas, né? Onde eu vou dividir, né, o ventre do músculo reto abdominal em diversas subdivisões, certo? Esse músculo é importantíssimo, é um músculo localizado na parede abdominal anterior. Geralmente quem malha, quem tem costume de fazer abdominal com muita frequência, pode ficar com esses músculos retos abdominais bastante definidos. Algumas pessoas a gente consegue observar, ver os músculos reto abdominais, inclusive contar as interseções tendíneas que vão estar dividindo, né, a parte do músculo, né? É um músculo super importante do ponto de vista de cirurgia de parede abdominal anterior, que vai atravessar a parede abdominal anterior. Observando essa imagem, eu tenho aqui a manutenção do músculo reto abdominal do lado direito, enquanto que do lado esquerdo eu retirei parte aqui do músculo reto abdominal, ok? E eu vou observar que entre os dois músculos retos abdominais, nesta topografia, eu vou encontrar uma linha importantíssima, uma linha branca. O nome dessa linha é linha alba, certo? Então, entre os dois músculos retos abdominais, eu vou encontrar uma linha mediana anterior da parede abdominal anterior, que eu vou chamar de linha alba. Isso é importantíssimo, certo? Eu vou ter a cicatriz umbilical, né, entre os dois músculos retos abdominais. Então, tecnicamente, tem o músculo reto abdominal do lado direito, teria o músculo reto abdominal do lado esquerdo. Entre os dois músculos retos, eu vou ter uma linha chamada de linha alba. Nesta linha alba, eu vou encontrar também a cicatriz umbilical. Ok? Quando eu faço uma intervenção cirúrgica no abdômen, geralmente com uma cirurgia aberta, né, eu posso fazer uma incisão que vai do apêndice tifoide até a cicatriz umbilical, ou seja, uma incisão chifo-umbilical, ou eu posso fazer uma incisão que vai da cicatriz umbilical até a sínfise púbica. Posso fazer inferiormente uma incisão, localizada abaixo na linha alba, certo? Uma incisão pubo-umbilical, certo? Então, existem duas incisões importantes que eu posso fazer. Quando que eu opto por fazer uma incisão em comparação com outra? Se eu tiver que fazer uma cirurgia superiormente, no andar superior do abdômen, eu posso fazer essa incisão. Se eu tiver que operar mais inferiormente, eu posso fazer essa outra incisão. E se eu não souber o que eu vou operar? No caso de um trauma, o paciente teve uma hemorragia, um traumatismo perfurante por arma branca, certo? Uma facada no abdômen, o que a gente faz? A gente não sabe o que vai achar. A gente pode ter laceração de alça, laceração vascular, laceração de fígado, laceração de baço, laceração de rim, por exemplo. Então eu faço uma incisão
completa. Eu vou abrir completamente a linha alba e vou afastar os músculos retos abdominais. Como é que é o nome dessa incisão? É uma incisão xifopubiana, certo? Uma incisão possibilitando aí uma laparotomia exploradora. Eu não sei o que eu vou encontrar lá, então eu tenho que ter um bom campo, né, certo? De operação, um bom campo cirúrgico para tentar manobrar as circunstâncias que eu vou encontrar nessa cavidade abdominal, certo? Além da linha alba, né, caminhando medialmente aos dois músculos retos abdominais, eu vou ter uma outra linha que eu chamo de linha semilunar. Então, lateralmente ao músculo reto abdominal, eu tenho uma outra linha de interesse, e essa linha de interesse é chamada de linha semilunar do abdômen. Então, eu já falei de duas linhas importantes aqui, linha alba e linha semilunar. Observem, né, na imagem que eu tenho um outro músculo importante da parede abdominal anterior. Esse músculo, a direção das fibras, uma direção oblíqua. Então, como é que eu chamo esse músculo? Músculo oblíquo externo do abdômen, já que ele está localizado na parte mais externa do abdômen, certo? Ele tem uma origem aqui nos arcos costais, vai se inserir aqui na crista ilíaca, e eu vou ter a formação de uma aponeurose, e essa aponeurose vai entrar em contato com o músculo reto abdominal, certo? Então, observando esse slide aqui, eu tenho na primeira camada o músculo oblíquo externo do abdômen, observando aqui que ele se origina aqui nos arcos costais mais inferiores, certo? A direção da fibra do músculo oblíquo externo do abdômen é uma direção de mão no bolso, memorizando aí, mão no bolso, vai se inserir aqui, certo, na crista ilíaca, e vai formar aqui uma aponeurose em contato, certo, com o músculo reto abdominal, vai formar um dos componentes da bainha do músculo reto abdominal, ok? Retirando agora o músculo oblíquo externo do abdômen, eu vou encontrar um outro músculo, chamado músculo oblíquo interno do abdômen. Esse também é importante. Direção das fibras, mão no peito, contra o músculo oblíquo externo, mão no bolso, músculo oblíquo interno, mão no peito, também direção oblíqua das fibras, né? Essa aponeurose do oblíquo interno também vai ser responsável pelo envelopamento do músculo reto abdominal na sua parte anterior, formando ali uma aponeurose. A aponeurose do músculo oblíquo interno vai também entrar em contato com o músculo reto abdominal. Retirando o músculo oblíquo interno, eu vou encontrar um outro músculo localizado na parede abdominal anterior, que eu chamo de músculo transverso abdominal, ou transverso do abdômen, certo? Da mesma forma, vai ter uma origem posterior, lá da aponeurose tóraco-lombar, vai caminhar anteriormente, né? E vai entrar em contato na sua parte mais anterior, envelopando também, passando em contato com o músculo reto abdominal. Nesta outra imagem, eu tenho aqui anteriormente a vista, né, uma vista lateral, observando aqui o músculo reto abdominal, e posteriormente eu tenho o músculo quadrado lombar, certo? Observando aqui a parte da parede posterior do abdômen, ok? Então, músculos da região abdominal anterior, parede abdominal anterior. Eu tenho músculo reto abdominal, tenho músculo oblíquo externo, tenho músculo oblíquo interno e tenho músculo transverso do abdômen, certo? Então, observando essa imagem aqui, eu tenho aqui de forma íntegra o músculo reto abdominal do lado esquerdo, uma vista da parede abdominal anterior. E observo aqui, por exemplo, parcialmente seccionado o músculo oblíquo externo, assim como o oblíquo interno do abdômen está parcialmente seccionado. E eu vou identificar o músculo transverso, direção transversa das fibras, formando também uma aponeurose, e essa aponeurose vai atravessar, certo? Vai atravessar o músculo reto abdominal. Resumindo, as três aponeuroses dos três músculos, não é, do abdômen, tanto do oblíquo externo, quanto do oblíquo interno, quanto do transverso, essas três aponeuroses vão atravessar o músculo reto abdominal e vão se inserir aqui numa linha mediana, que nós chamamos de linha alba, juntando as aponeuroses de um lado com as aponeuroses do outro lado, certo? Então, essa linha alba é uma linha que vai servir de junção dessas aponeuroses dos músculos oblíquos e transversos do abdômen, ok? Uma outra linha de importância cirúrgica,
de interesse topográfico na parede abdominal anterior é esta linha aqui, chamada de linha arqueada, certo? Então, eu vou ter uma disposição destas aponeuroses localizadas superiormente à linha arqueada e uma disposição diferente localizada abaixo da linha arqueada, ok? Então, uma vista da parede abdominal anterior à sua vista profunda, ou seja, uma vista posterior, eu vou ter a formação aqui da bainha dos músculos retos abdominais e observando que inferiormente às duas linhas arqueadas eu tenho uma disposição dessas aponeuroses, né, topograficamente em relação ao músculo reto abdominal, diferente em comparação com uma disposição superiormente à linha arqueada, ok? Vamos com calma, vocês devem estar pensando, nossa, isso é muito complicado, não vou conseguir decorar isso, vai ser complicado, como é que eu vou fazer uma cirurgia abdominal, certo? Vamos com calma. Vamos tentar identificar esses dois cortes aqui, esse corte aqui e esse outro corte de baixo. Que imagem que é essa aqui? Isso aqui é uma imagem seccional, então eu fiz um corte axial, um corte transversal em relação ao abdômen. E estou somente observando, né, a parede abdominal. Então eu faço um corte transversal, estou observando por baixo desse corte, então observo a disposição e a formação dessa bainha dos músculos retos abdominais, ok? Então vou observar que superiormente à linha arqueada, ou seja, no andar superior ao abdômen, eu tenho os três músculos, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso. Consequentemente, eu vou ter as três aponeuroses. A aponeurose do músculo oblíquo externo, ela vai passar anteriormente ao músculo reto abdominal, ok? Eu tenho o músculo oblíquo interno do abdômen. Esse músculo oblíquo interno do abdômen, ele vai se dividir a sua aponeurose em uma membrana externa, uma lâmina externa e uma lâmina interna. A lâmina externa vai passar anteriormente ao músculo reto abdominal. A lâmina interna vai passar posteriormente ao músculo reto abdominal, certo? Isso acima da linha arqueada. E a aponeurose do músculo transverso do abdômen vai passar posteriormente ao músculo reto abdominal. Essas aponeuroses, depois que chegarem na sua parte mais mediana, essas aponeuroses vão formar uma linha chamada de linha alba, certo? Essa linha bastante desenvolvida entre os dois músculos retos, né? É uma linha, inclusive, que faz uma marcação em relação à possibilidade de gestação. Quando a mulher está grávida, geralmente essa linha alba vai ficando escurecida, então um dos sinais indiretos aí de gestação, certo? Quem já viu alguma mulher grávida e prestou atenção no abdômen, pode identificar que essa linha alba, por uma alteração hormonal, vai começando a ficar escurecida, certo? Inferiormente, certo, a linha arqueada, eu tenho uma disposição diferente. Eu tenho tanto as três aponeuroses, tanto do oblíquo externo, do oblíquo interno e do transverso, essas três aponeuroses, elas vão passar pela frente. Então as três aponeuroses passam pela frente, né, formando aqui a bainha do reto, porém as três aponeuroses também vão chegar aqui e vão formar a linha alba na sua parte mediana. Ok? Isso é importante do ponto de vista cirúrgico, em relação à incisão, em relação à abordagem de parede abdominal anterior. Ok? Aqui a gente está vendo a linha alba, a linha mediana. Se eu tenho alguma alteração, né, em relação à pressão na cavidade abdominal, principalmente em relação à obesidade, eu posso começar a ter um afastamento, certo, desses dois músculos retos abdominais. Isso eu chamo de diástase ou diastase de reto. Então, eu vou perder, muitas vezes, alguma parte da função dessa musculatura reto abdominal. Não vai ter tanto a função mais preservada. Então, esses músculos vão ficando mais flácidos e vão se afastando. Se afastando, eu tenho a possibilidade de formação de alguns elementos herniários. Tanto uma hérnia epigástrica, localizada aqui na região epigástrica, quanto uma hérnia umbilical, certo? Então, afasto esses dois músculos. Então, eu crio uma fragilidade nessa região mediana, certo? Então, essa fragilidade pode ser propensa a
formar aqui alguns sacos herniários, ou seja, conteúdo, né, da cavidade abdominal que pode se exteriorizar em relação à parede torácica e abdominal. A gente consegue identificar visualmente, faço uma ectoscopia do abdômen e vejo ali alguns sacos herniários, né? Aqui um outro sítio comum de hérnia, né? Geralmente uma hérnia incisional, então uma hérnia que aparece depois de uma incisão cirúrgica. Faço uma incisão cirúrgica, faço uma cirurgia, resolvo esse problema. No caso aqui, por exemplo, pode ser uma colecistectomia, uma cirurgia de vesícula, né? E depois de tempos, com o aumento da parede abdominal, em relação à pressão, eu posso ter sacos herniários nesta região aqui, certo? Uma outra coisa de interesse em relação à parede abdominal é a formação aqui, certo? Do canal inguinal. A gente vai estudar isso mais quando a gente ver em relação ao sistema genital masculino e feminino. Então a gente vai estudar a formação aqui do canal inguinal, já que esse canal inguinal vai atravessar a musculatura da parede abdominal até chegar lá na região ingno-escrotal, por exemplo, servindo de passagem de ducto deferente, artéria testicular, né, plexo pampiniforme, né? Vai ter algumas estruturas também que vão atravessar essa região, alguns nervos que vão chegar até o testículo, por exemplo. Então, esta topografia, né, importante que eu saiba que exista, mas a gente vai estudar mais quando a gente for estudar sistema genital masculino e feminino, ok? E agora, uma das partes mais importantes da aula seria diafragma, certo? Então, diafragma, músculo importantíssimo que eu tenho que saber bem, músculo importante para a vida. Se eu não tiver o funcionamento do diafragma, geralmente o paciente tem um prognóstico bastante reservado, se ele não tiver uma ventilação mecânica contínua, certo? Então, o diafragma é um músculo super importante, um músculo que vai ficar localizado entre a cavidade torácica superiormente e a cavidade abdominal inferiormente, ok? Então, aqui a gente observa uma vista inferior, certo, do diafragma. Eu estou observando aqui que é um músculo bastante complexo. Ele é formado por duas grandes cúpulas, a cúpula diafragmática do lado esquerdo e a cúpula diafragmática do lado direito. É um músculo que tem uma origem a partir da coluna vertebral, sobretudo posteriormente, eu tenho a coluna vertebral, eu tenho a origem vertebral das fibras do diafragma, certo? Eu tenho uma origem external do diafragma, ou seja, uma origem vinda da parte anterior do tórax, e eu tenho uma origem costal do diafragma. Então, tem uma origem vertebral também nas vértebras lombares, uma origem lombar, certo? Uma origem external e uma origem costal. Essas duas origens, tanto a anterior quanto a posterior, vão se juntar com a origem lateral, vindo do gradil costal, e vão formar aqui uma região que eu chamo de centro tendíneo do diafragma. Este centro tendíneo do diafragma, na sua parte superior, vai estar em contato com o saco pericárdico e com o coração. Consequentemente, o coração ele vai ser móvel dependendo da contração do diafragma. Se eu contraio o diafragma, certo? Eu movimento o coração. Se eu relaxo o diafragma, esse coração ele tem movimentos bastante significativos. Durante uma ausculta cardíaca, eu posso identificar essas alterações em relação aos locais de ausculta das bolhas cardíacas, né? E observando essa imagem, eu vou identificar também que o diafragma ele possui 3 orifícios. Isto também é importantíssimo. O diafragma possui 3 orifícios, ou seja, estruturas que estão na parede torácica, ou melhor, estruturas que estão na cavidade torácica vão atravessar o diafragma, chegando até a cavidade abdominal. E estrutura que está na cavidade abdominal vai ter que atravessar o diafragma para chegar na cavidade torácica. Quais são essas estruturas? Eu tenho a veia cava inferior. Então, a veia cava inferior vai vir da cavidade abdominal e vai atravessar o diafragma em um orifício chamado de forame da veia cava inferior, certo? Eu tenho um hiato chamado hiato esofágico, por onde o esôfago, vindo da cavidade torácica, vai atravessar o diafragma, chegando até a cavidade abdominal. E eu tenho um outro hiato, chamado hiato aórtico,
onde a aorta torácica vai atravessar o diafragma, formando aí a aorta abdominal, sendo responsável pela irrigação das estruturas do abdômen e dando continuidade lá na pelve no membro inferior. Então, eu tenho 3 orifícios. Eu tenho o forame da veia cava inferior, eu tenho o hiato esofágico e eu tenho o hiato aórtico. À direita do diafragma, sobretudo mais anteriormente, eu vou ter o quê? O forame da veia cava inferior. Colado à coluna vertebral lá atrás, próximo aqui, às vértebras lombares, eu vou ter aqui o hiato aórtico. Entre o hiato aórtico e o forame da veia cava inferior, eu vou possuir aqui o hiato esofágico, ok? Uma outra vista do diafragma, né? Estou vendo aqui as 2 cúpulas diafragmáticas. Uma cúpula diafragmática direita e aqui uma cúpula diafragmática esquerda. A cúpula diafragmática direita vai entrar em contato principalmente com o fígado, enquanto que a cúpula diafragmática esquerda vai entrar em contato com o estômago. Isso também é importantíssimo, né? Na parte superior das 2 cúpulas diafragmáticas, eu vou ter contato ali com os elementos pleuropulmonares, do lado direito e do lado esquerdo. E no centro tendíneo, eu vou encontrar ali o local do coração, na sua face superior do diafragma, obviamente, né? Então, aqui observando, eu vou encontrar a veia cava inferior atravessando o diafragma, eu vou encontrar aqui a artéria aorta atravessando o diafragma, entre os 2 pilares do diafragma, certo? E eu tenho aqui o hiato esofágico também atravessando o diafragma. Então, esse conteúdo é importantíssimo. Isso, infelizmente, eu vou ter que memorizar. Memorizar as 3 estruturas que vão atravessar o diafragma, para a gente ter uma condição de estar discutindo mais para frente em relação a essas estruturas vasculares e digestivas, certo? E observando a topografia deste local de transição em relação à parede e à cavidade torácica e à cavidade abdominal. Uma condição importante em relação à repercussão clínica e cirúrgica. Eu posso ter hérnias, certo? Também de esôfago, chamadas hérnias esofágicas. Eu tenho 2 tipos de hérnia, né? Eu posso ter uma hérnia paraesofágica, ok? E uma hérnia por deslizamento. Então, são 2 tipos de hérnias possíveis. Quando eu perco, né, a integridade, né, do esôfago localizado aqui na cavidade abdominal e eu transfiro esse esôfago abdominal também para a região torácica, ou seja, eu hernio esse esôfago para a região torácica, eu posso ter 2 configurações. Eu posso ter uma hérnia por deslizamento, certo? Ou uma hérnia paraesofágica. Geralmente nessas hérnias, né, por deslizamento e paraesofágica, eu posso ter também um conteúdo gástrico. Eu posso ter conteúdo da anatomia do estômago ganhando, certo, a região torácica. Isso pode levar a algumas repercussões clínicas em relação à esofagite de refluxo, doença do refluxo gastroesofágico. Então, nessa imagem aqui, eu tenho um diafragma localizado aqui entre a cavidade torácica e abdominal, e eu herniei a parte do esôfago em direção à cavidade torácica, o terço que ficaria aqui, na parte abdominal, juntamente com uma parte do estômago, né? Então, uma hérnia por deslizamento. Eu deslizei esse conteúdo. Nesta outra imagem aqui, eu herniei uma parte do estômago e essa parte do estômago ganhou a cavidade torácica, né, paraesofagiana, do lado do esôfago, né? Então tem um grande saco do estômago localizado nesta região. Você tem 2 clínicas diferentes. A gente vai estudar isso, né, na clínica médica e na cirurgia, né? Terminando aqui, músculos superficiais do dorso, a gente já viu alguma coisa disso, né? Eu lembro que eu tenho músculo trapézio, uma parte descendente vindo lá da parte posterior da cabeça, da nuca, né? Uma parte transversa e uma parte ascendente. Então, um músculo importante da parede torácica posterior, mas também vai ser o músculo do cíngulo do membro superior. E eu tenho aqui o músculo latíssimo do dorso, o músculo grande dorsal, certo? Também um músculo importante da parede torácica posterior. E também, por que não, da parede abdominal posterior. Vai ter relação tanto com a parede torácica quanto com a parede abdominal posterior. Profundamente, a gente vai relembrar, existem alguns músculos romboide, romboide menor, romboide maior, que também são músculos
do cíngulo do membro superior, certo? Vão estar localizados um pouco mais profundos, mas ainda superficiais em relação à topografia do músculo trapézio, e os músculos mais profundos, certo? Em relação ao dorso, né? Eu tenho aqui um grupamento muscular que eu chamo de músculo eretor da espinha, certo? Então, o músculo eretor da espinha, esse grande músculo subdividido em 3 porções, certo? E esse músculo vai ser responsável pela extensão da coluna vertebral, certo? Ou seja, um movimento posterior da coluna vertebral. Mais profundamente ainda, eu tenho outros músculos em relação com as apófises espinhosas das vértebras, tanto das vértebras cervicais, torácicas e lombares, né? São músculos mais relevantes do ponto de vista da cirurgia de coluna para a ortopedia e para a neurocirurgia, que, convenhamos, não é tão importante assim para o médico generalista. Mostrando aqui, finalmente, algumas hérnias ventrais, hérnias lombares, hérnias abdominais. Então, eu tenho hérnia de linha alba, né? Hérnia epigástrica. Eu posso ter uma hérnia umbilical. Geralmente, eu posso ter uma hérnia localizada numa incisão prévia cirúrgica, chamada de hérnia incisional, né? E eu posso ter também uma hérnia lateralmente na topografia da linha semilunar, chamada hérnia de Spiegel, certo? Então, são os locais comuns de encontro de hérnias abdominais. Inferiormente, certo? Na topografia do canal inguinal, certo? E do anel inguinal superficial, eu posso ter também hérnias inguinais, que são muito comuns em idosos, em decorrência da fragilidade dessa musculatura, formando aqui a contenção do canal inguinal. Uma outra imagem mostrando aqui o aparecimento de diástase ou diastase dos retos, né? Então eu tenho aqui a linha alba íntegra nesta imagem superior, e eu posso ter o afastamento dos dois músculos retos abdominais e levando aqui uma propensão, né, para formar inclusive, né, uma bainha de saco herniário, essa condição clínica que eu chamo de afastamento, diástase de músculos retos abdominais. E posteriormente eu tenho hérnias também em região lombar. Eu posso ter uma hérnia num trígono, que eu chamo de trígono de Petit. Esse trígono de Petit ele é formado pelo músculo latíssimo do dorso, ou músculo grande dorsal. Eu tenho aqui a crista ilíaca e eu tenho fibras do músculo oblíquo externo do abdômen. Então eu tenho uma região de fragilidade, uma região triangular, trígono lombar ou trígono de Petit, onde eu posso ter hérnias nesta localização, né? E aqui uma outra hérnia também relativamente comum, seria uma hérnia obturatória, certo? Ganhando aqui a membrana obturatória, que está fragilizada, eu chego aqui no cíngulo do membro inferior e observo aqui um saco herniário nesta localização. Gente, muita coisa na aula de hoje, certo? Vocês devem ter ficado assustados em relação a músculos da cabeça e do pescoço, também foi uma aula bastante extensa, mas vamos procurar tentar observar a matéria como um todo. Então, vamos evitar de ficar decorando as estruturas neste momento, vamos procurar entender os grupamentos musculares de forma integral, certo? Com o tempo, isso vai entrando de forma mais natural no vocabulário de vocês. Importante que vocês tenham esse conhecimento para realizar exame físico do abdômen, para programar uma intervenção cirúrgica na parede abdominal anterior em relação ao diagnóstico de algumas hérnias que podem estar localizadas na parede abdominal anterior e posterior, e, sobretudo, compreender a dinâmica do diafragma, a importância do diafragma no movimento de respiração em relação à origem, inserção, certo? Formação das duas cúpulas diafragmáticas e algumas estruturas que vão entrar em contato com o diafragma, ok? Grande abraço!